O fantasma do viaduto Santa Teresa. Era uma madrugada fria e silenciosa, o tipo de noite em que até o vento parece temer circular pelas ruas. André, um jovem fotógrafo urbano, andava pelo centro de Belo Horizonte em busca de inspiração para seu novo projeto. Desde que ouvira histórias sobre o viaduto Santa Teresa, algo chamava para aquele local. As lendas que diziam que o viaduto abrigava um espírito inquieto o intrigavam, e ele decidiu que aquela noite seria o momento ideal para investigar. Ao se aproximar do viaduto, André sentiu uma presença desconcertante. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo eco de seus passos. Subitamente, ouviu uma risada baixa e sombria, que parecia vir de algum ponto abaixo da estrutura. Ele parou, segurando firme sua câmera, tentando encontrar a origem do som. O frio intensificou, e ele sentiu uma onda de calafrios. A figura de uma mulher apareceu no canto de seu olho, esvoaçando sob a luz fraca de um poste. Ela usava um vestido branco, manchado, e seus cabelos longos cobriam parcialmente o rosto pálido. André piscou, tentando focar a visão, mas a figura desapareceu no mesmo instante. Sentindo-se assustado e curioso, ele aproximou-se do ponto onde a vira pela primeira vez. Enquanto fotografava o local, ele ouviu uma voz suave, quase um sussurro. "Ajude-me!" A voz ecoava, entrecortada por soluços abafados. André estremeceu, mas a curiosidade o manteve ali. A história do viaduto, diziam, era marcada por uma jovem que tirara sua própria vida naquela mesma ponte, buscando alívio para o sofrimento que lhe consumia a alma. Com o coração acelerado, ele sussurrou para o vazio: "Quem é você?" Por um momento, o silêncio tomou conta de tudo, até que a voz respondeu, fria e distante: "Eu sou o que restou." André sabia que havia cruzado uma linha invisível. Algo ou alguém queria ser ouvido, e ele estava ali para escutar. André passou o dia seguinte pesquisando sobre a lenda do viaduto Santa Teresa. As informações eram vagas, mas ele descobriu que, no início dos anos 1960, uma jovem chamada Teresa supostamente teria saltado dali após sofrer uma desilusão amorosa. Amigos e familiares relatavam que ela era uma garota alegre, até que um romance fracassado a transformou em alguém melancólico e distante. Voltando ao viaduto naquela mesma noite, André encontrou o lugar ainda mais sombrio. As sombras das estruturas de aço pareciam mais densas, como se abrigassem memórias antigas e dor sufocada. Ele segurava sua câmera, esperando que as lentes capturassem algo invisível a olho nu. Ele sabia que estava se envolvendo com algo além de sua compreensão, mas sentia-se compelido a desvendar a verdade. Enquanto ele se aproximava do parapeito do viaduto, sentiu um peso nas pernas, como se o chão o puxasse para baixo. Um grito estridente cortou o ar, e ele instintivamente recuou. Ao virar-se, viu a mesma figura da noite anterior, agora mais clara e nítida. Seus olhos, tristes e fundos, encaravam-no fixamente, como se aguardassem uma resposta. André levantou a câmera, mas a figura ergueu a mão, parando-o com um gesto firme. "Não capture meu sofrimento", ela disse, com uma voz gélida que parecia vir de muito longe. "Vim buscar ajuda, não memórias." Ele tentou falar, mas as palavras fugiram. Teresa, se é que realmente era ela, estendeu a mão, revelando uma aliança antiga, marcada pelo tempo. Prometia a ele que esperaria. Mas ele nunca voltou. A tristeza em seu olhar era profunda, e André sentiu uma onda de empatia, quase como se pudesse tocar a dor dela. Ele prometeu que ajudaria, mas antes que pudesse perguntar como, ela desapareceu em uma névoa fria que se dissipou rapidamente. O viaduto estava novamente vazio, mas a presença dela, o sofrimento dela, ficará com ele. Na terceira noite, André retornou ao viaduto, carregando não só sua câmera, mas também uma vela e um pequeno ramo de arruda, acreditando que isso poderia oferecer algum tipo de proteção. Ele sentia que aquela noite seria decisiva. Teresa, ou o que restava dela, estava presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, ansiando por paz. Ao acender a vela no centro do viaduto, ele sussurrou: "Teresa, estou aqui para cumprir sua promessa." Um vento forte apagou a chama, mas ele não se intimidou. Em seguida, segurou a aliança que havia encontrado caindo perto do parapeito, algo que antes não estivera ali, e pronunciou:
ele também deve seguir em paz, onde quer que esteja. A figura de Teresa apareceu mais uma vez, agora com um semblante de gratidão. Ela ergueu a mão em direção à aliança, e o objeto brilhava com uma luz suave. Lentamente, sua figura começou a desaparecer, como se estivesse finalmente aceitando sua partida. Mas antes de desaparecer por completo, Teresa olhou diretamente para André e murmurou: "Cuidado com o que fica." Ele não entendeu de imediato, mas as palavras ecoaram em sua mente enquanto a neblina levava a última imagem dela. Quando André se afastou do viaduto, sentiu um peso no peito, como se algo tivesse ficado com ele, uma memória ou talvez uma maldição. Ao olhar para trás, ele percebeu que a cidade estava como sempre, exceto pelo viaduto, que parecia envolto em uma névoa densa, visível apenas para ele. Teresa se fora, mas algo ainda o observava, silencioso, sob a estrutura antiga, à espera de outro visitante desavisado.